Boa noite aí para a galera do presencial, boa noite também para quem está vendo aula de casa pelo online. Espero aí que vários alunos e alunas do presencial que não estão presentes aqui hoje por causa de uma ameaça de chuva que está vendo aqui em Cascavel esteja vendo aula aí pelo online, né? Porque tá de sacanagem. Para começo de conversa, né? Aqui sexta-feira o concurseiro já é daquela desanimada, porque ao invés de pensar na aprovação, ele está pensando na balada, ele está pensando na namorada, ou então ele está pensando em dormir, porque a semana ele trabalhou e estudou bastante, né? Aguenta aí, tem que estudar mais, se vira. Ainda não acabou a missão não. Inclusive sábado amanhã vocês vão ter aula de manhã? Está previsto alguma coisa? À tarde só, da 1h30 até as 7h30, né? Então, pessoal, hoje à noite, dá uma revisada na aula depois da aula, obviamente, e vai dormir, vai descansar a cabeça, porque acredito eu que alguns ainda vão trabalhar de manhã, para depois encarar a aula à tarde e, pô, isso aí cansa mesmo, né? Aí o professor tá dando aula, o aluno tá lá, cara de sono, dormindo. Toma um café também, daquela energizada aí, para poder estar fazendo um acompanhamento legal. Olha só, da 1h30 da tarde até as 4h30 amanhã vai ser comigo, resolução de exercícios aí. Essa aula é só para a galera do presencial, a galera do online eu não tenho certeza se vê ou se não vê essa aula, pelo menos ao vivo. Eu não sei se vê ao vivo, acho que eu ao vivo não vê não. Mas assim, a galera do presencial aí, vem com vontade, porque olha, eu vou sacrificar minha feijoadinha da hora do almoço, não vai ter, para eu chegar na disposição aí, porque se eu comer a feijoada eu vou chegar meio pesado, pá, meio sonado, então, já que eu vou fazer o meu sacrifício, eu vou perder minha feijoada, vocês... Faço o sacrifício de vocês aí, vamos estudar, vamos aprender. Ah tá, o colega está perguntando se os exercícios aqui serão por tópicos ou geralzão, né? Tá dividido mais ou menos por tópicos, mas tem um ou outro exercício que está quebrando a estrutura lógica de tópicos ali, mas a estrutura de tópicos eu sempre gosto de trabalhar com ela. Bom, pessoal, vamos relembrar aí, na aula passada nós começamos a falar sobre a administração pública direta. Nós anotamos que na administração pública direta tem as entidades políticas, entidades estatais ou entidades federadas, o que dá no mesmo. Cuidado para não confundir com entidade administrativa. Entidade administrativa são as entidades da administração indireta, inclusive... Vamos pegar e se apegar nesse termo na aula de hoje, porque eu vou tentar evitar de falar administração direta, eu vou tentar falar mais entidade política, entidade federada. E quando eu for me referir à administração indireta, eu vou tentar estar usando o termo entidade administrativa, ou administração indireta mesmo. Se não tiver com o ouvido bem treinado, não vai estar entendendo o que o professor está falando. O professor vai falar, porque a entidade administrativa, aí o aluno está lá, e agora? O professor está falando o quê? De administração pública ou de empresa privada? Eu não sei, né? Não pode isso aí não, pô. Vamos treinar o ouvido aí. Entidade política, administração direta, entidade administrativa, administração indireta. A gente viu a composição da administração direta, lá existem 4 entidades, União, Estados, Municípios e o DF, e a gente começou a ver algumas características. A gente viu 2 características da administração direta, das entidades políticas. A primeira característica que nós vimos é que elas são pessoas jurídicas de direito público interno, todas elas, e a segunda característica é que elas têm autonomia política, administrativa e financeira orçamentária. Aí ficou registrado no caderno aí que a gente ia partir da terceira característica, que é a finalidade das entidades da administração direta, dos entes políticos. A finalidade delas é exercer suas competências constitucionais. Vamos fazer uma análise dessa expressão aqui. Olha só, em primeiro lugar aqui eu tenho a palavra competência, é uma palavra muito importante quando a gente está estudando direito administrativo. Para vocês terem ideia, quando a gente for estudar um assunto chamado ato administrativo, a gente vai ter um tópico só para ficar detalhando regrinhas de competência. E o que significa competência? A gente precisa ter uma noção disso para poder interpretar isso. As pessoas costumam pensar geralmente que competência significa a pessoa ter uma determinada atribuição. A ideia vai um pouco além disso. A gente pode dizer que a competência representa aquilo que os agentes públicos ou que uma instituição pública pode fazer.
Então aqui a gente tem uma ideia de poder. A palavra poder, ela representa uma ideia de faculdade. Se eu posso fazer uma coisa, eu posso escolher não fazer aquilo também. E a ideia não é bem essa. Além de ser um poder, o exercício de uma competência, ela também é um dever. Então a ideia é mais ampla do que poder. A autoridade pública, ela pode e ela deve exercer suas competências. Vamos pegar, por exemplo, aí, o polícia. A função da polícia é prender em flagrante, não é? Tá lá no Código Penal isso aí, tem que pôr Código de Processo Penal, né? A polícia compete a ela obrigatoriamente fazer a prisão em flagrante. Então a gente pode dizer que quando um policial se depara com a situação de flagrante delito, ele não tem o poder de escolher não fazer a prisão. Ele é obrigado a fazer aquela prisão. Ele pode, ao mesmo tempo, ele deve fazer. Diferente do cidadão, né? O cidadão, ele tem só faculdade de fazer uma prisão em flagrante. Se um cidadão vê um crime acontecendo, ele pode escolher tentar fazer a prisão e pode escolher não tentar fazer a prisão. Já para o policial, a pessoa foi aprovada no concurso como polícia, ela não tem isso aí, ela é obrigada. Então, competência manifesta um poder e, ao mesmo tempo, um dever. Em regra, as competências são definidas em lei. Quando a gente fala de uma entidade política, entidade da administração direta, a coisa é um pouquinho diferente. A competência dos entes políticos está prevista na Constituição Federal. Então aqui a gente não vai ter uma competência definida em uma lei comum, uma lei ordinária, uma lei complementar. Aqui a gente tem uma competência que vem descrita na Constituição Federal. Qual que é a importância disso? Vamos lá. Pessoal, qual que é a norma mais importante do ordenamento jurídico brasileiro? Constituição Federal. Qual que é a finalidade da Constituição Federal? Essa é sinistra, hein? Finalidade dela. Organizar, definir diretrizes, beleza, tudo isso está no caminho, mas eu queria uma ideia mais simples. Eu vou dar uma dica para vocês, a finalidade que eu quero, o próprio nome Constituição já está dando uma ideia. Essa palavra Constituição, ela me dá uma ideia da finalidade da Constituição. Constituir o Estado. A finalidade da Constituição é constituir o Estado. Então a nossa Constituição fala que o nosso Estado é a República Federativa do Brasil, né? O Estado com personalidade jurídica territorial soberana. Esse Estado, República Federativa do Brasil, ele fez uma divisão interna. Ele se dividiu internamente em 4 entidades políticas, União, Estados, Municípios e o DF. E aí a Constituição Federal, ela diz para nós quais são as competências de cada uma dessas entidades políticas. Esse assunto, competência constitucional, geralmente as pessoas costumam estudar em direito constitucional. Isso quando está previsto no edital a possibilidade, né, de cair esse assunto. Eu não lembro se em direito constitucional cai competência para vocês. Alguém sabe me dizer, na aula de constitucional vocês estudam esse assunto? Vai do artigo 20 até o 31, mais ou menos 32 da Constituição Federal, onde a gente vê regrinha assim, compete à União legislar sobre, compete aos estados legislar sobre, compete aos municípios prestar serviço sobre tal coisa. Então, se em direito constitucional esse assunto cai para vocês, eu falo que vocês devem dar uma focada ali, devem ler bastante essas regrinhas, até porque é um pouco difícil de a gente conseguir decorar tantas competências constitucionais como a Constituição Federal apresenta. São muitas regras de competência. É muito mais fácil decorar o artigo 5º. Alguém aqui na sala já fez? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Em casa, será que alguém fez? Faz esse negócio aí, decorar o artigo 5º. É muito mais fácil decorar o artigo 5º, que tem 78 incisos e 4 parágrafos, do que decorar as regras de competência. Então, como é mais difícil de decorar, vamos investir na leitura e tentar entender melhor esse assunto para constitucional. Para o direito administrativo está muito preocupado, não. O direito administrativo só quer saber o seguinte, o que a administração direta faz, para que ela existe? Ela existe para fazer aquilo que a Constituição Federal mandou ela fazer, para exercer competência constitucional. Quais são as competências constitucionais já vai ser um problema mais do direito constitucional. Mas, ainda assim, eu não vou deixar vocês na mão, não. Eu vou dar uma ideia de como que a Constituição Federal fez a sua distribuição de competências. Então, vou colocar aqui, 4ª característica. Distribuição
de competências. A distribuição de competências para as entidades da administração pública direta ocorreu por meio de uma técnica administrativa chamada descentralização política. Então aqui a gente vai ter uma descentralização chamada de política. Aí, toma cuidado, pessoal. Quando a gente fala em descentralização no direito administrativo, a gente costuma falar de uma tal de descentralização administrativa. Essa cai bastante em prova. Então, primeiro eu vou explicar como que funciona a descentralização política e depois eu vou dar uma comparada entre a descentralização política e a administrativa. E na aula de hoje, ainda daqui a pouco, a gente vai bater com tudo na tal da descentralização administrativa também. Na descentralização política acontece o seguinte, a gente vai ter a pessoa jurídica territorial soberana, República Federativa do Brasil, e a República Federativa do Brasil, ela vai se dividir em 4 entes. Ela vai se dividir em União, em Estados, em Distrito Federal e em municípios. Essa estrutura aqui a gente chegou a trabalhar lá na aula passada também. Então a gente tem aqui a criação das 4 entidades políticas. E para cada entidade política foi distribuído um certo grupo de competências. Para fazer a distribuição desse grupo de competências, a Constituição Federal se valeu de um princípio chamado princípio da predominância do interesse. O princípio da predominância do interesse, ele funciona de forma bem simplificada. É assim, ó. Se determinado interesse é considerado um interesse nacional, quem tem competência para resolver matérias relacionadas àquele tipo de interesse vai ser a União. Se determinado assunto é de interesse regional, quem vai ter competência para resolver esse tipo de assunto são os Estados-membros. Se determinado assunto é de interesse local, quem tem competência para resolver esse tipo de assunto são os municípios. E o Distrito Federal, ele vai ter uma competência híbrida. O Distrito Federal, devido à sua peculiaridade, ele tem competências regionais e locais. Então ele tem competências de estados e de municípios. Esse princípio acaba dando uma auxiliada na gente quando a gente vai tentar memorizar as competências constitucionais. Por quê? Eu falei que decorar aquilo lá é muito difícil. Então eu uso esse raciocínio ao meu favor. Por exemplo, coleta de lixo. Coleta de lixo é um problema local, regional ou nacional? Pensa assim, quem que resolveria com mais eficiência esse problema? Se a União ela tentasse resolver o problema de coleta de lixo de todo o país, qual seria a eficiência disso? Se o município tentar resolver o problema de coleta de lixo local, como que seria a eficiência disso? Quem que seria mais eficiente para fazer isso? A União, os estados ou os municípios? Os municípios, eles conhecem a sua realidade local, para eles prestar esse tipo de serviço vai ser muito mais fácil, ele vai ter muito mais eficiência. Então a gente vê lá, coleta de lixo é um serviço de interesse público local, por isso a competência para isso é do município. Se a gente pegar serviço postal seria um problema que seria resolvido com mais eficiência pela União, pelos estados ou pelos municípios? Quem que teria mais eficiência aí? Uma resolução nacional para aquilo, uma resolução regional ou local? Eu entendo que nacional também, porque, eu quero mandar uma carta para um cara que mora no Acre, por exemplo, para uma pessoa que mora no Acre. Se tiver uma regra instituída pelo município meu aqui, outra regra instituída pelo município do cidadão lá no Acre, já vai dar problema na tramitação dessa carta aí, vou ter que me adequar a vários conjuntos de regras aí. Enquanto, se for resolvido pela União, a União institui um único conjunto de regras para quem mora no Acre, para quem mora aqui, para quem mora em qualquer lugar, a coisa vai funcionar do mesmo jeito e a gente vai ter mais eficiência nisso aí.
Então usa esse critério para ajudar na hora de estudar o direito constitucional lá. Vai estudar a distribuição de competências, pensa com base na predominância do interesse. Quem que tem mais interesse no assunto? Esse vai ser o responsável por resolver aquele tipo de problema. Seguindo em frente, a gente tem a quinta característica dos entes políticos. A quinta característica é que eles atuam por cooperação. O que isso significa? Registra o seguinte na frente aí de atuam por cooperação. Não existe hierarquia e subordinação entre os entes políticos. Não existe hierarquia e subordinação entre os entes políticos. Aí eu vou pegar e vou dar uma demonstração da aplicação prática dessa ideia de atuam por cooperação associado aí com o princípio da predominância do interesse. Colega, você que está na minha frente aqui, você tem curso superior? Do quê? De computadores. De engenharia de computadores? Redes de computadores, beleza. Imagina que a gente tivesse que fazer um trabalho onde a gente ia ter que inventar uma legislação para a área de rede de computadores. Então esse trabalho ele envolve conhecimentos de direito, porque tem a parte legislativa, e ele envolve conhecimentos sobre redes de computadores. Tem que ter alguém com conhecimento técnico nesse assunto para auxiliar o cidadão que tem a incumbência de trabalhar a parte legislativa. Olha só, eu sou professor de direito administrativo. Colega entende rede de computadores. Se esse problema é jogado para nós, como que esse problema vai ser resolvido? Ele vai pegar, vai ter que explicar o funcionamento da rede de computadores para mim, e eu vou pegar e vou compilar isso aí em regras jurídicas. A parte de fazer a escrita das regras desse setor vai ficar por minha conta. Ele vai fazer a parte técnica da análise de rede de computadores, enquanto eu fico com a parte jurídica. Dessa forma, a gente vai conseguir cumprir o nosso trabalho. Agora, imagina se a gente inverter os papéis. Fala assim, ó, Facchini, você vai pegar e vai falar sobre as redes de computadores e eu escrevo o que as ideias que você apresentou. Pô, não vai dar em nada isso aí, eu não entendo nada de rede de computador. O máximo que eu entendo de rede de computador é configurar o celular, o computador no Wi-Fi quando eu chego no lugar lá. E sei lá se isso aí é rede de computador, bem superficialmente o meu conhecimento a respeito desse assunto. Então, olha só, eu sou interessado em direito. O colega é interessado em informática, em computação, em rede de computadores. Senão ele não tinha escolhido fazer essa faculdade. Então a predominância do interesse de cada um foi estabelecida. A gente tem um trabalho para cumprir, fazer um trabalho sobre isso, tentar elaborar uma lei. Então a gente vai se cooperar. Ele vai pegar, vai fazer aquilo que ele é bom, eu vou fazer aquilo que eu sou bom, e dessa forma a gente consegue fazer um trabalho mais eficiente. No caso das entidades da administração pública direta, elas atuam por cooperação para quê? Qual é a finalidade delas atuar por cooperação? A finalidade delas é conseguir satisfazer o interesse público. Se elas se cooperam, se elas se ajudam, cada uma exercendo a sua competência, fica mais fácil de a tal da República Federativa do Brasil satisfazer o interesse público dentro do país, e a gente pode associar esse satisfazer o interesse público com o artigo 3º da Constituição. Lá fala quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Olha que bonito. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. A gente está lá já, nosso país é isso aí, livre, justo e solidário? Não conheço nenhum país do mundo que seja. Tem uns que são mais do que outros, mas totalmente livre, justo e solidário eu não conheço nenhum. Aí depois a gente tem garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional é uma meta que ela sempre vai ser inalcançável, porque por melhor que esteja, a gente vai querer melhorar mais. Desenvolver é você sempre pensar em melhorar mais e melhorar mais. Então, enquanto existir país, aquele país vai tentar se desenvolver. Da mesma forma a pessoa, enquanto a pessoa tem vida, ela está em desenvolvimento. A gente tem lá também erradicar a pobreza e a marginalização. E esse objetivo aí, será que alcança? Olha, tomara que demore bastante, porque isso aqui é turma para a polícia, não é? Se erradicar a marginalização, vocês vão fazer concurso para outra coisa, não é para a polícia mais não. Para ter polícia tem que ter marginal, beleza? Isso aí é lógico, isso aí. Nossa, professor, mas que pensamento mesquinho, né? Que egoísta, né?
Melhor seria um mundo sem marginal e sem polícia. Beleza, mas enquanto não alcança, vamos aproveitar essa onda aí e vamos virar polícia, vamos combater a marginalização. Então, assim, se cada entidade política fizer a tua parte, a República Federativa do Brasil ela vai ter mais condições de tentar alcançar esses objetivos que tecnicamente são inalcançáveis. É um sonho impossível, mas é um sonho impossível que o país luta aí para tentar resolver. Eu acho que o concurseiro ele tinha que pegar e abraçar esse espírito quanto à aprovação dele no concurso público. Muitas pessoas falam para uma pessoa que vai fazer para um concurso, ah, mas isso é para gente muito inteligente, você é burro, isso é impossível, não sei o quê. Porra, tá de sacanagem, o concurso público é para gente muito esforçada, é diferente uma coisa da outra. Quando termina o processo de estudar para concurso e a pessoa consegue a aprovação, ela assume um cargo, obviamente essa pessoa ela mudou desde quando ela começou a estudar até o momento que ela assumiu o cargo. Ela adquiriu muitas informações, o jeito dela enxergar o mundo dá uma transformada. Isso pode representar, para quem não tem esses conhecimentos, que a pessoa é mais inteligente do que outras pessoas. Mas cada um é inteligente na sua área. O engenheiro não é inteligente na engenharia dele lá. O matemático não é inteligente na matemática dele. O matemático que eu diga, né? Eu pego um Johnny da vida aí, o cara é sinistro. E por aí vai indo. Então, eu acho que a gente tem que pegar e ter esse espírito dentro da gente aí, o espírito de que se a meta realmente for impossível, beleza, mira na lua que cai uma estrela no colo. Já que é para buscar o impossível, busca o impossível, alguma coisa vai acontecer. Impossível nesse negócio de concurso aí não existe não existe, pessoal. Então vamos ter vontade de verdade, né? Ter desejo aí, a gente tem que ter desejo pelo cargo, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ver uma viatura da polícia passando, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, do DEPEN, a gente tem que ver e falar, pô, eu queria estar no lugar daquele cara ali, você tem que se imaginar naquilo ali. E se alguém pegar e achar que você é besta por isso, vou dando uma ideia aí, vai descartando esse tipo de gente da sua vida, que esse tipo de gente não está contribuindo com nada. Você tem que acreditar em você, essa é a ideia que vai fazer você chegar em algum lugar. Que bom que a República Federativa do Brasil pensa assim e ela continua fazendo alguma coisa para tentar erradicar a pobreza e a marginalização e construir um país melhor para nós. Que bonito, né? Sexta característica, regime jurídico dos entes políticos. O termo regime jurídico, ele significa conjunto de regras. A gente pode dizer de forma resumida. Regime jurídico é um conjunto de regras. Se eu estou falando de regime jurídico da administração pública direta, eu quero falar a respeito do conjunto de regras que regulam a vida das entidades que compõem a administração pública direta. O regime jurídico, ele pode ser de direito privado ou de direito público. Quando um regime jurídico é de direito privado, esse regime jurídico fala que todo mundo é igual, todo mundo pode a mesma coisa. E quando um regime jurídico é de direito público, ele faz uma diferenciação. Ele fala que, apesar de todo mundo ser igual, existem instituições que são diferenciadas, instituições que têm prerrogativas que o resto não tem. Esse é o caso dos entes políticos. O regime jurídico deles é de direito público, porque o regime jurídico deles confere a eles poderes especiais, poderes que instituições privadas não têm. Devido ao fato dos entes políticos ter esses poderes especiais, eles não são iguais às instituições privadas. A gente pode representar essa relação aqui com base numa linha vertical. Numa ponta dessa linha aqui a gente coloca o Estado, a administração pública direta, na outra ponta os particulares, e aí lembra lá, enquanto os particulares são iguais, o Estado tem poderes especiais, poder que o particular não tem, poder de fazer lei. O que o particular tem que fazer em relação à lei? Obedecer. O Estado está mandando, ele está fazendo a lei, o particular obedece. Poder de fazer lei mandando a gente pagar tributo, e a gente tem que pagar o tributo.
E infelizmente, né, que pena, né, paga tributo pra caramba e o retorno não é o retorno adequado. Agora, olha, independentemente do retorno ser adequado ou não, a gente é obrigado a pagar. Vamos pegar a palavra imposto. Olha o nome da palavra, imposto. Por que que é imposto? Porque a gente não tem escolha. E em direito tributário, olha que maldade, pessoal. Os tributaristas falam que o imposto, ele funciona como se fosse uma espécie de dízimo que a gente paga para o Estado. O Estado não é obrigado a retornar algum serviço público específico para nós, porque a gente paga imposto para ele. É mole. É muito comum, né, as pessoas falarem assim, nossa, o chão está todo estragado aqui, o asfalto, eu estou pagando tanto IPVA. Beleza, mas o IPVA ele é um imposto. O poder público não é obrigado a dar asfalto para nós simplesmente porque nós pagamos esse imposto. Ele impõe. Ele podia cobrar imposto por permanência de tempo na terra, né? Qualquer hora dessa vai inventar essa. Se começar a ter muita gente aí, cidadão fez 50 anos, vai pagar o imposto de ter 50 anos aí. Fez 70, vai pagar o imposto de ter 70. O que o cara vai fazer para parar de pagar esse imposto? Só se morrer, né? Morre. Aí fica tranquilo. Então, usando aí o exemplo das leis, dos tributos para representar os poderes que os entes políticos têm, para representar o regime jurídico deles, que é de direito público. Aí, pelo amor de Deus, hein, não vai marcar lá na questão de prova ou numa redação, porque o Estado se submete a um regime jurídico de direito privado, marca certo um negócio desse e depois vai falar, eu vi a aula com o Faquinha, eu marquei isso aí. Tá de sacanagem, né? Não viu aula comigo não, pelo amor de Deus. Inclusive, ó, pessoal, esse tempo atrás, aqui essa semana, teve um concurso aqui no Paraná que falou sobre isso, falou que o princípio da supremacia do interesse público colocava o cidadão em pé de igualdade com o Estado. A banca considerou essa afirmação correta em um gabarito preliminar. Então ainda vai ter recursos aí. Agora eu queria saber da onde a pessoa... Deve ter sido erro de digitação, não é possível. Pega um especialista para elaborar a questão, aí o cara conhece a matéria. Aí ele manda lá que o princípio da supremacia do interesse público coloca o cidadão em igualdade com o Estado. Esse cara sabe que está errado. Ou colocar o certo de propósito para ver se o concurseiro vai fazer recurso ou não, vai saber se os caras têm essa maldade ou não, ou então teve erro de digitação, não consigo conceber uma afirmação dessa aí. Pelo amor de Deus. Vamos seguir em frente. Sétima característica. A sétima característica faz referência ao regime de pessoal da administração direta. Quando eu falo em regime de pessoal, eu estou falando em uma relação entre o servidor público e a entidade que ele trabalha. Aqui eu tenho uma relação trabalhador e empregador. Na iniciativa privada, a relação trabalhador e empregador ela é regulada pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Quando a gente fala da administração pública direta, a princípio a gente não pensa em CLT. O mais adequado, certo aqui, é falar que o regime de pessoal é chamado de regime jurídico único. RJU, para os íntimos. O que significa regime jurídico único? Vamos lá. O regime jurídico único significa que quando uma entidade política vai contratar alguém para trabalhar para ela, ou ela contrata todos os seus trabalhadores regulados por um estatuto, podemos colocar assim, ou todos são estatutários, ou todos os trabalhadores... Opa! Problema de cor, tá faltando cor aqui, eu estou me confundindo. Ou todos os trabalhadores são CLTistas, são regulados pela CLT. Olha só, pessoal, isso aqui é raciocínio lógico puro. Quando a gente estuda lógica, a gente aprende lá aquele negócio lá da conjunção, disjunção. Aí tem uma tal de disjunção lá que aplica a regrinha de ou, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Essa disjunção é chamada de disjunção exclusiva. Quando a gente tem uma disjunção exclusiva, para a tabela verdade ter resultado verdadeiro, eu não posso ter dois elementos verdadeiros. Um tem que ser verdadeiro, o outro tem que ser falso. Como que eu aplico isso aqui?
Se um ente político, por exemplo a União, tivesse parte dos seus trabalhadores regulados por um estatuto e outra parte reguladas pela CLT, essa afirmação ela é uma afirmação falsa, porque ela quebra a regra lógica da disjunção exclusiva. Então, a União ou ela contrata todos os seus trabalhadores regulados por um estatuto, ou ela contrata todos os seus trabalhadores regulados pela CLT. A União adotou o estatuto. Quem faz concurso público federal é estatutário. Então, essa regra do regime jurídico único, ela é uma regra geral, ela é uma regra para aplicar para todos os entes da administração direta. Agora, se eu pegar especificamente o caso da União, o regime jurídico único na União é o regime jurídico estatutário. Os direitos, os deveres de quem trabalha para a União vão estar descritos em uma lei chamada Estatuto. Esse estatuto ele é considerado um regime jurídico legal também. Às vezes em prova fala em regime jurídico legal. Por que legal? Porque o servidor público ele não assina um contrato de trabalho igual a pessoa que vai ser contratada pela iniciativa privada. Na iniciativa privada, na nossa carteira de trabalho, nós formalizamos contratos de trabalho. Aqui não. A carteira de trabalho do servidor público nem vai ter registro nenhum. É coisa linda. Você pega a minha carteira de trabalho, não tem nada nela. Quem vê vai falar, esse cara é vagabundo. Diz que no passado, né, na época da ditadura, o cara tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso para mostrar para a polícia que ele não era vagabundo. A minha não ia resolver não, que se eu andasse com a minha no bolso, polícia, rapaz, é vagabundo, passou não, olha a minha carteira aqui, vai ver ela limpinha. Porque eu não tenho contrato de trabalho assinado com o meu patrão, que é a União. A gente pega, a gente toma posse, quando a gente toma posse, a gente aceita se submeter às regras do Estatuto. Regras que já foram criadas aí há muito tempo pela União. Olha só, pessoal, eu gosto de bater bastante nessa tecla pelo seguinte. Se cair em prova a seguinte afirmação, regime jurídico único da administração direta é CLTista. Errado. CLT não. CLT é uma das possibilidades que o regime jurídico único coloca. Mas até onde eu sei, tirando a União, que é estatuto mesmo, tô lá, então tenho certeza, até onde eu sei, todos os estados da federação também adotam estatutos e muitos municípios adotam estatutos. Mas acontece de ter município que é pequenininho, e aí o município não faz uma lei, não faz um estatuto para regular os direitos do seu trabalhador. Nesse caso, o que o município faz? Ele acaba contratando todo mundo pela CLT. Ele pode fazer isso. O que não dá é para mesclar. Bom, apesar de a gente ter colocado aqui essa definição de regime jurídico único, né? Ou todo mundo é uma coisa ou todo mundo é outra coisa, a gente pode pegar e dizer, né, especificamente no caso do estatuto, uma observação aí, que o estatuto também pode ser chamado de regime jurídico legal, também pode ser chamado de regime jurídico unilateral. Por que unilateral? Porque está lá na lei os direitos do servidor. Quem fez a lei? Foi a administração direta. Ela negociou a lei com o servidor que vai entrar no serviço público. O cara vai entrar e ela vai negociar as regras do jogo com o cidadão? Não. A lei está pronta. Se o futuro servidor concorda, ele pega, toma posse e ele aceita se submeter a essas regras. Mas quem cria a regra é a administração pública direta de forma unilateral. Adere quem quiser a isso aí. Então aqui regime de pessoal, estatutário, regime legal, regime unilateral ou regime jurídico único, dando a referência aí a essa ideia de que ou todo mundo é estatutário ou todo mundo é CLTista. E aí a oitava e última característica da administração direta é a competência para julgamento. Quem que tem competência para julgar uma entidade da administração pública direta, caso ela faça parte de um processo judicial? Por exemplo, fulano quer processar a União, ou a União quer processar fulano. Quem que vai julgar esse processo? Qual que é a justiça? Se é a justiça federal, estadual, municipal, a justiça alienígena? De onde vai vir essa justiça aí? A regra funciona assim. Se o processo tiver como parte a União,
Quem julga esse processo é a Justiça Federal. Se o processo tiver como parte os estados e os municípios, quem julga esse processo é a Justiça Estadual. Aí aparece alguém, nossa, mas eu achei que o processo contra o município era a Justiça Municipal. Não, não tem Justiça Municipal, pelo amor de Deus, não tem. Justiça ou é federal, ou é estadual, ou é do Distrito Federal. Então, consequentemente, se o Distrito Federal fizer parte de um processo judicial, quem vai julgar esse processo é a Justiça do Distrito Federal. Justiça do DF. Justiça do Distrito Federal. Então aqui foi resolvida a regra de competência para julgamento. Na competência para julgamento a gente vai considerar só qual é a entidade política que vai estar fazendo parte daquele processo, mais nada. Regrinha aqui bem simples. Então vamos lá, o servidor público federal, o servidor público da União quer processar a União porque entende que ela não está pagando um determinado direito financeiro. Ele vai processar a União na Justiça Federal. Se for um servidor estadual, um policial civil, e ele quiser processar o Estado como empregador dele, ele vai processar na Justiça Estadual. Bem simples essa regra. Pessoal, aqui... Pode falar. O processo ali no âmbito federal vai correr na administração da Advocacia Pública da União, na AGU? A AGU, o colega perguntou o seguinte aqui, né, para quem está em casa não ouviu a pergunta, se o processo vai correr no âmbito da AGU, mais ou menos isso que você falou. Na verdade, a AGU, ela é a defesa da União. A gente pode dizer que todo o processo que a União fizer parte, o advogado da União é a AGU. Então, naquela relação tríplice que a gente tem no direito processual, né, a gente vai ter um juiz federal para fazer o julgamento, a Advocacia Geral da União para fazer a defesa da União, representando a União, e vai ter outra parte ali, né, pode ser um particular ali, representando os seus interesses. Não, CLT não é unilateral. Essa regra que eu coloquei aqui, foi até bom o colega ter perguntado, estatuto legal unilateral, eu estou querendo falar só do estatuto. Até eu vou pegar e fazer uma substituição aqui, ó. Regime jurídico estatuto é igual regime jurídico legal ou unilateral. Na CLT, o regime jurídico não é unilateral porque o empregado ele tem condições de negociar com o empregador os seus direitos trabalhistas. A Constituição Federal, no artigo 7º, ela apresenta um mínimo de direito que tem que ser respeitado para qualquer um, que lá é um mínimo. Mas vamos supor que você arruma um patrão que acha teu trabalho tão bom, mas tão bom, que ele topa pagar para você, tipo, 10 salários mínimos para você trabalhar para ele 1 hora por dia, 1 vez por semana. Vai ser maravilha, olha que condição de trabalho legal. E detalhe, no seu contrato de trabalho vai constar lá, você tem direito a 13º salário, você tem direito a fundo de garantia disso aí, você tem todos os direitos, simplesmente a tua carga de trabalho é 1 hora por dia, 1 vez por semana. Nesse cenário, você pode tentar procurar vários outros patrões que topam fazer um contrato parecido. Para um patrão você trabalha 1 hora, para outro você trabalha 1 hora, para outro você trabalha mais 1 hora. Você vai negociando condições diferentes de trabalho. É que acaba que na prática, ainda mais no Brasil, né, quando a gente sai para procurar um trabalho, a gente está tão desesperado para conseguir aquele trabalho, que na entrevista de emprego a gente nem chega a questionar a respeito de direitos trabalhistas. A gente quer saber se o cidadão vai contratar a gente para trabalhar. Aí depois que ele contrata, é conversando com um colega que a gente vai especulando, né? E aí, tem direito àquilo, tem direito disso? É mais ou menos assim que acontece. Mas para profissionais assim que estão bem conceituados no mercado, bem conceituados mesmo, eles conseguem negociar condições de trabalho bem especiais. Haja visto o jogador de futebol. O jogador de futebol tem carteira assinada. Imagina os contratos de trabalho dessa galera aí. É coisa linda, né? Nossa Senhora. Você vê, né, pessoal? A gente não tem talento para jogar bola, vamos estudar. Ah, professor, mas eu sou bonzinho. É bonzinho, é bonzinho. Se fosse bom mesmo, não estava aqui, né? Pode falar. Muita competência para julgamento, no caso das partes seriam a União e outra Estado. Legal essa daí, ó.
Não pensa em STF, não. O colega perguntou o seguinte, quanto à competência para julgamento, se a gente tiver União contra Estado, Estado contra município, olha só, a gente vai ter que ver qual que é a matéria processual aí a princípio. Se for matéria processual de competência da Justiça Federal, vai para a Justiça Federal. Se não for de competência da Justiça Federal, aí o julgamento vai ser regulado pela parte mais forte. Por exemplo, União contra Estados, municípios ou DF. Quem julga é a Justiça Federal. Aí assim, mas vai ser começar no STJ? Não, STJ vai ser instância recursal. Começa na Justiça Federal, primeira instância, e pode subir. STF, pode subir STJ, STF, e vai subindo. Esse assunto, isso aí vai ser mais específico de direito processual penal, mas para a área policial nem cai. Regras de competência, ou de direito processual civil. Direito administrativo não aprofunda muito não, mas a gente pode ter como parte, se um contra o outro, fica com maior. Por exemplo, município contra Estado. Já que Estado e município já é justiça estadual, município contra Estado vai ficar aqui mesmo. Estado contra Estado, sobe para a Justiça Federal, porque a gente tem que ter uma competência maior para poder analisar isso aí. Então é muito relativo, mas fica tranquilo, isso aí não cai nesse nível de concurso, não. Agora, se amanhã quiser virar delegado, juiz, promotor, um AGU da vida aí é sinistro, né? Aí tem que saber mesmo. Pessoal, a gente finalizou aqui a administração pública direta, são poucas informações. Antes de falar da administração pública indireta, eu vou pegar e passar um outro assunto. Vou falar sobre técnicas administrativas. Ô professor, por que você vai fazer isso? Por que não fala logo da tal da administração pública indireta e depois fala dessas tal de técnica administrativa? Eu acho que assim é mais organizado, tá? Mas eu acho que mais organizado é do jeito contrário. Vou fazer do jeito que eu acho mais organizado. Vai por mim, vai dar certo, vai ficar legal isso aí. Apesar de que tem uma regra matemática, lógica, que fala que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente vai ver os dois assuntos ainda hoje na mesma aula. A diferença é que vai ser um depois do outro na ordem que eu quero, mas a gente vai ter todos os fatores, então a gente vai ter todos os elementos necessários para entender o assunto. Vamos lá, técnicas administrativas. Pessoal, alguém me dá um sinônimo para a palavra técnica? Técnicas. Alguém me dá um sinônimo aí? Você tinha falado o quê? Alguém? Técnica, agilidade, instrumento. Tá, se eu falar assim, técnica de estudo. Vamos lá, técnica de estudo. Meios de se estudar? Poderia métodos de estudo? Sim. A expressão técnicas administrativas representam os métodos que o Estado utiliza para administrar os seus interesses, para administrar o exercício das suas competências. Então a gente vai ter vários métodos de se exercer as competências administrativas. São 4 métodos. Um método é chamado centralização. Outro método é a descentralização. Outro método é a desconcentração. E o último método é a concentração. Ah, tô ligado, professor, concentração é aquele negócio que tem que ter na hora de estudar, né? Também, tem que ter concentração. Se estudar sem concentração, tá ferrado, né? Mas no caso aqui não tem nada a ver. Pessoal, tá registrado aí as 4 técnicas administrativas, agora a gente vai começar a analisar. Uma de cada vez, é claro. Eu vou apagar as 3 de baixo, porque eu já quero aproveitar essa estrutura aqui mesmo para explicar a centralização. Mas no caso de vocês aí, coloca depois disso aqui, né, o título, centralização. E anota o que tem que anotar a respeito dela. Para indicar que é título, vou até fazer assim, ó. Centralização, agora virou título. Pessoal, para que serve a administração direta? Qual é a finalidade dela? A gente começou a aula falando disso. O que a gente anotou como finalidade da administração direta? Não anotei nada, professor. Foi tão claro a hora que você falou que eu achei que não precisava anotar. Agora eu não lembro. Ah, legal. Legal. Não, pessoal. Vamos lá. O que vocês anotaram aí? Finalidade é? O quê? Exercer o quê? Competência o quê?
Constitucional, exercer competência constitucional. A gente pode dizer de forma resumida que a finalidade da administração direta é fazer o que a Constituição manda fazer. Então a gente pode dizer que quando tem uma centralização, a gente vai ter a administração direta fazendo o que a Constituição mandou ela fazer. Aqui a gente pode dizer que o Estado faz. O Estado faz o quê? Ele faz o que a Constituição mandou fazer. O Estado exerce suas competências constitucionais. Então aqui, ó, o Estado faz, ele exerce suas competências. Vou jogar para cá suas competências constitucionais. No lugar da palavra Estado, a gente pode usar também a palavra administração direta. Então olha como que fica, uma releitura disso aqui. A administração direta exerce suas competências constitucionais. A administração direta faz o que a Constituição mandou ela fazer. Como que a administração direta vai fazer isso? Como que isso acontece? A administração direta vai agir por meio dos seus três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então aqui a gente vai ter os três poderes atuando. Então tá na cara, né? Se cai uma questão de prova falando assim, o poder judiciário representa a descentralização. Tá errado. O poder judiciário representa a centralização. A atividade judicial é prestada diretamente pelo Estado de forma centralizada. Para pensar assim, o juiz, ele não é um representante do Estado? Ele é um representante do Estado, ele é um cara contratado pelo Estado para representar o Estado. E o político também não é um representante do Estado de forma direta? Então aqui a gente também vai ter a tal da centralização. Então a gente pode dizer que quando a gente tem lá o executivo, o legislativo ou o judiciário, é a mesma coisa de falar que é a administração direta que está fazendo, é a mesma coisa de falar que é o Estado que está fazendo. Mas pegando especificamente, fazer uma abordagem aqui só no caso do Poder Executivo. Se fosse o Poder Executivo Federal, como que ele ia prestar a atividade centralizada? O Poder Executivo Federal ia prestar essa atividade aqui por meio da sua estrutura de órgãos. E a gente teria o órgão Presidência da República. Abaixo da Presidência da República, os ministérios. E abaixo dos ministérios, os órgãos subordinados. Órgãos subordinados aos ministérios. É aqui que a gente vê onde está tendo centralização. Por exemplo, vamos pegar a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, até onde vocês sabem, ela é subordinada a algum ministério? Ela tem alguma relação com algum ministério? Sim, Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça subordinado à Presidência da República. Então eu tenho a Presidência, abaixo o Ministério da Justiça, abaixo o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, abaixo desse departamento a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, as bases da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho o Policial Rodoviário Federal. Todo esse pessoal aí representa a atividade administrativa sendo prestada de forma centralizada. Se eu pegasse Poder Executivo Estadual, eu jogaria aqui governador, gabinete do governador, secretarias e órgãos subordinados. Já fica a dica aí para quem pretende fazer o concurso da Polícia Civil em breve, pode ser cobrada essa estrutura dentro do Poder Executivo Estadual. Aí não vai ser presidente do Estado, né? Governador do Estado, e por aí vai indo. Pode falar. Sim, mas a desconcentração... Aí que tá. Assim, o colega falou assim, enxerga isso aqui como desconcentração. Dali a pouco eu vou pegar e vou falar da desconcentração, eu vou fazer um link com isso, onde a gente vai classificar a desconcentração. A gente vai falar de uma tal de desconcentração centralizada e desconcentração descentralizada. Vai por mim, segura um pouquinho, a coisa vai ganhar forma. Mas assim, pensa assim, a desconcentração tem a ver. Mas no caso, se pegar a questão falando lá, quando o Estado presta um serviço público por meio da sua estrutura de órgãos, é centralização.
Centralização. Na desconcentração, a gente teria que falar que o Estado criou um órgão. Aí a gente teria criação de órgão. Mas depois eu organizo isso. Uma coisinha de cada vez, beleza? Vai dar certo. Tem que dar, cara. Tem que dar, porque é meu ganha-pão esse negócio aqui. Vocês têm que passar. Tem que passar. Se não passar, aí o curso fecha a porta, né? Começa a perder dinheiro, quebrar. Aí o Facchini, ele vai ficar mais pobre, vai ficar embaçado esse negócio aí. Vamos lá, descentralização. Pessoal, vamos usar nossos conhecimentos de lógica e português ao nosso favor. Até onde eu aprendi em português, quando tem o prefixo des em uma palavra, esse prefixo des está apresentando a ideia de negação. Beleza. Eu tenho o significado de centralização aqui em cima. Na centralização, a gente colocou que o Estado exerce suas competências constitucionais. O Estado faz. Ou a administração direta exerce suas competências constitucionais. Aqui na descentralização, a coisa vai ficar um pouco diferente. Aqui nós podemos dizer que a administração direta não exerce suas competências constitucionais. A administração direta não exerce suas competências. Vou colocar assim, nem vou colocar competência constitucional, vamos colocar competências administrativas. Já que a gente está falando de técnicas administrativas, o que interessa são competências administrativas. Tanto é que eu havia falado anteriormente de uma tal de descentralização política e falei que existia também uma tal de descentralização administrativa. Aqui a gente está na descentralização administrativa. A descentralização política serviu para a República Federativa do Brasil se dividir em União, Estados, Municípios e DF. Na descentralização administrativa vai acontecer uma outra coisa. Aqui a gente vai ter a administração direta já, União, Estados, Municípios e DF, eles com suas competências, mas eles não vão exercer suas competências. Agora um detalhe, na Constituição Federal, em regra, não deve ter assunto idiota, não deve ter matéria irrelevante ali. Em regra, em alguns casos tem sim. Foi feito no Brasil, foi feito pelos políticos brasileiros, aquele negócio é natural ter um ou outro artigo com conteúdo idiota. Não tem regra inconstitucional, vocês não aprenderam um negócio que fala de norma formalmente constitucional e norma materialmente constitucional? O certo era a Constituição só ter norma materialmente constitucional, norma que tivesse a ver com a finalidade dela. Mas a nossa Constituição tem norma que só é constitucional porque está lá, que não deveria estar ali, deveria estar em algum outro lugar. Esse é o que eu classifico como norma idiota, meu jeito de falar da coisa. Quando a Constituição apresenta as competências dos entes políticos, ela não está tratando de um assunto idiota, ela está tratando de um assunto de extrema relevância. Se foi colocado na Constituição que determinada competência é para ser feita, aquilo tem que ser feito. Só que olha só, a administração direta optou por não fazer. É tipo lá em casa eu vivo umas situações dessa lá. Eu tenho duas competências lá em casa, uma eu faço, outra eu não faço. Eu exerço de forma centralizada, com bastante eficiência, a competência de sujar a casa. Essa é comigo mesmo, dá sede, eu pego um copo, bebo água, largo o copo lá. Aí depois da sede de novo, pensa, eu vou pegar o mesmo copo, ficou lá, vai que andou uma barata ali. Eu pego outro copo, bebo água, largo lá. Aí depois deu sede de novo, é o terceiro copo. Agora, a atividade de limpar, essa eu não exerço de forma centralizada, não. Eu vou limpar, tá parada, tá de brincadeira com a minha cara. Eu vou só acumulando lá, é resto de comida, é shake de proteína, que a gente pega, faz aquela proteína, toma, aí nem joga água dentro, larga lá. Depois de 3 dias a parada fica sinistra. Tem que ter coragem para entrar naquela cozinha lá, não é para qualquer um não. Só que eu gosto da coisa limpa, por incrível que pareça, eu gosto de chegar lá e ver tudo limpo, arrumado. Aquilo é do meu interesse, a casa limpa, né? Eu me sinto melhor. Se eu não vou limpar a casa e é importante a casa estar limpa, como que eu vou fazer para a casa ficar limpa? Vou fazer mágica, fazer macumba lá? Não. Eu vou arrumar outra pessoa para arrumar a casa para mim. A malandragem é essa. Então, na descentralização administrativa, a administração direta não exerce suas competências administrativas, mas ela transfere o exercício dessas competências para outra pessoa. Ela arruma uma outra pessoa para fazer a coisa para ela.
Então vamos registrar aí, mas transfere o exercício de parte de suas competências para outras pessoas. Na aula passada eu comentei com vocês que pessoa e ente significa a mesma coisa, né? Comentei isso aí. Então a gente pode dizer que a administração direta transfere o exercício da competência para outro ente, para outra pessoa. Vai dar no mesmo. Fazendo uma análise disso aqui, pessoal. Para ter uma descentralização, quantas pessoas eu preciso? Duas. Eu preciso de uma entidade da administração direta e da outra pessoa que vai receber a competência ali para poder exercer. Então a gente vai registrar isso aí, quantidade de pessoas envolvidas no processo. A descentralização é um processo que envolve duas pessoas. Apesar de a gente usar o termo pessoa, aqui a gente tem que pensar em pessoa de forma ampla. A gente não está falando a princípio de pessoa física. A gente está falando de instituições. A gente está falando do Estado transferindo competência para uma outra instituição, que pode ser uma empresa, pode ser uma outra instituição do próprio Estado, pode ser uma pessoa física. O termo pessoas está aberto aqui. O que interessa é, de um lado, eu tenho a administração direta, que pode ser União, Estados, municípios e DF. Do outro lado, eu tenho outra pessoa. Nesse processo de descentralização, a administração direta, ela externaliza uma competência dela, já que ela está transferindo a competência para outra pessoa. Então a gente fala que na descentralização ocorre um processo externo. O dono da competência, ao invés de resolver ele mesmo, ele está externalizando o problema. Antes o problema era meu, agora eu vou dar esse problema para outra pessoa resolver. Então aqui eu tenho um processo externo. E fechando a ideia, na descentralização administrativa, a gente não vai ter hierarquia e subordinação entre as partes envolvidas. Ou seja, a administração direta não é superior e hierárquica a quem ela delegou a competência, a quem ela transferiu a competência. Então vamos registrar aqui que não existe hierarquia e subordinação entre as partes. Não existe hierarquia e subordinação entre as partes. Olha, pessoal, se for ter dúvida no futuro, quando for revisar o material de quem são as partes, já coloca não existe hierarquia e subordinação entre a administração direta e a outra pessoa. Já coloca assim para evitar qualquer problema. Ah, professor, é só isso a tal de descentralização? Acabou? Tá bom. Vamos agora pegar e complicar um pouquinho para descomplicar depois. Essa foi a parte mais simples, vamos assim dizer, da descentralização administrativa. Pessoal, até antes de pegar e aprofundar, vamos medir com base no pessoal que está aqui na sala. Conseguiram pegar a diferença de descentralização política para descentralização administrativa? Na política, a República Federativa do Brasil se divide em administração direta. Na administrativa, a administração direta transfere competências para outras pessoas. Beleza. Agora vamos pegar e ver as formas de descentralização. Como que a descentralização acontece? Formas de descentralização administrativa. A gente pode dizer que a descentralização ela acontece de duas formas. A gente vai ter a descentralização por meio da outorga legal, é uma das formas, e a descentralização por meio da delegação. No lugar de descentralização por outorga legal, pode aparecer outros 3 nomes. Então aqui a coisa tem 4 nomes a regra. O mais difícil não é entender a regra, é decorar os 4 nomes da regra. Então a gente vai ter aqui descentralização por outorga legal, ou descentralização técnica,
ou descentralização por serviços, ou descentralização funcional. Na delegação, a gente vai ter aqui uma descentralização que também pode ser chamada de descentralização por colaboração. Então, olha só, pensando de forma não burra, falar que isso é pensar de forma inteligente também é demais, pensando de forma não burra. Eu tenho 6 nomes para decorar, 4 significam uma coisa, 2 significa outra. O que eu faço? Eu vou no que é mais fácil. Primeiro eu pego e decoro aqui, ó. Tem a delegação que é igual a colaboração. E tem uma tal de... E tem outras coisas. Se aparecer descentralização por outras coisas, deve ser a regra de cima. Enquanto aqui no caso é só 2 nomes. Fica um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais simples. E conforme for lendo, fazendo um monte de exercício, essas informações vão sendo assimiladas naturalmente. Chega um dia que a gente memorizou tudo. Às vezes nem precisa, às vezes passa sem memorizar. Vamos ver como que funciona essas formas de descentralização. Na outorga legal, a gente vai ter a administração direta transferindo competências para outras pessoas por meio de uma lei. Então, ela acontece por meio de lei. Não é à toa que chama outorga legal, não é que tem uma véia que chama outorga e que o pessoal acha ela legal, não. É que a coisa acontece por meio de uma lei, beleza? Outorga legal. Essa lei, aí daqui a pouco você é acusado aí de preconceito, que eu usei a palavra véia nesse mundo hoje tá fora. Pessoal, que é turma de polícia, que geração mimimi não, né? Vai virar polícia amanhã. Tô vendo daqui a pouco turma de polícia federal, tá lá na NP, fazer flexão de braço de pulso fechado na brita. Ai, mas dói. Dói, te tomar tiro não dói? Vai estar lá tomando tiro lá, tomando tiro, tá doendo e você tem que continuar dando tiro, filho. É a tua vida que tá em jogo ali, não pode ter frescura não, né? Então vamos lá. A outorga legal transfere a titularidade da competência. Essa regra é muito importante, com destaque na palavra titularidade. A gente pode dizer que na outorga legal, a administração direta pega uma competência que é dela, que ela é titular, segundo a Constituição Federal, e por meio de uma lei, ela transfere a titularidade dessa competência para uma outra instituição. Esse tempo atrás, estava dando aula numa outra turma, até um aluno pegou e mandou uma informação que eu achei bem legal. Eu já conhecia a doutrina, eu leio essa doutrina com bastante frequência lá em casa, mas não lembrava de ter lido a regra. E depois que o colega falou, eu reli o material lá em casa, realmente o autor fala essa besteira aqui. O aluno pegou e me mandou a informação de que o autor, José dos Santos Carvalho Filho, um cara conceituado mesmo nesse mundo do direito administrativo, fala que não existe transferência de titularidade e competência por meio de outorga legal. Olha só, pessoal, beleza, tá lá no livro do cara mesmo, mas é a opinião dele, doutrina apresenta muita divergência. Por que esse cara pensa assim? Ele pensa da seguinte forma: a administração direta, ela faz uma lei e ela transfere, tecnicamente, entre aspas, titularidade e competência para outra pessoa. Mas quando ela quiser cancelar isso, ela cancela. Quando ela quiser, ela pega, faz outra lei, revogando a primeira. E a transferência da titularidade não existe mais. A titularidade da competência volta para a administração direta. Então a administração direta, ela transfere a titularidade de uma coisa que ela pode tomar de volta a qualquer tempo. Beleza, essa aí é a opinião do autor. Mas para fins de prova não é legal levar esse pensamento. Para fins de prova esquece a ideia desse cara. Esse cara especificamente e vários outros doutrinadores não escrevem para nós que somos concurseiros. Quem escreve para nós que é concurseiro é o cara que você vai pegar o livro dele e chama assim: direito administrativo esquematizado, direito administrativo descomplicado, direito administrativo para passar em concurso. Quando o cara, ele coloca no título do livro dele assim, direito administrativo, ele está escrevendo para quem vai virar advogado, ele está escrevendo para formar pensamento de aluno de direito. É diferente o enfoque do aluno de direito para o nosso enfoque. A gente não quer formar em direito, a gente quer virar polícia,
A gente quer passar na prova. Então leva essa ideia aqui, transfere a titularidade sim, na prova é assim que vai cair e quem falar em contrário está manifestando só sua própria opinião e não a regra do jogo segundo o ordenamento jurídico. A outorga legal é feita por lei e lei não tem prazo de duração, em regra não, né? Excepcionalmente existe a tal da lei temporária, mas lei temporária é exceção. Em regra a lei é como se tivesse vida. Ela nasce com a publicação dela e quando ela é revogada, ela morre. Em decorrência disso, a gente vai dizer que a outorga legal também não tem prazo. Então, não tem prazo da transferência da titularidade de competência aqui. A gente sabe que foi feita uma lei, a lei transferiu aquela competência por tempo indeterminado. Quando que vai cancelar esse prazo? Quando a lei que fez a transferência for revogada. E por fim, na outorga legal, a gente vai ter a administração direta transferindo competência para a administração indireta. Então, a administração direta transfere competência para a administração indireta. Na administração indireta, todo mundo que está lá na administração indireta é uma pessoa jurídica. Então, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, é tudo pessoa jurídica. Então, na outorga legal eu tenho duas pessoas, beleza. Uma pessoa é a administração direta, uma entidade da administração direta, e a outra pessoa é uma entidade da administração indireta. É assim que nasce a administração indireta. Por isso que eu gosto de falar desse assunto antes de falar da administração indireta. Primeiro a gente vê um pouquinho de como que ela nasce, depois a gente aprofunda nisso, para depois a gente pegar e estudar as suas características. Na descentralização por delegação ou colaboração, o que acontece? Vamos lá. Ó, vou dar uma ideia para vocês de como pensar isso aqui. Uma regra tem que ser diferente da outra, sim. A gente vai trabalhar com a mesma estrutura, 4 regras aqui embaixo, e a gente tem que ter regras que apresentam ideias contrárias. Por exemplo, se na outorga legal eu tenho uma transferência de competência feita por lei, na delegação, a transferência de competência não é feita por lei. Se não é feita por lei, é feita por quê? Qual é o instrumento utilizado? Aqui a administração direta vai utilizar-se de um contrato ou ela vai poder utilizar um ato administrativo. Ela não precisa fazer uma lei para transferir a competência para outra pessoa. Na outorga legal, a gente viu que tem transferência de titularidade da competência. Na delegação, não tem transferência de titularidade. Aqui é transferida somente a execução da competência. Vamos colocar aí, transfere somente a execução da competência. Apesar de eu ter colocado assim, puxa um link vocês aí, marca, não transfere titularidade. Marque esse negócio para o seu caderno ser funcional. Você olha para ele e está lá, transfere uma coisa, não transfere outra. Maravilha. Então na delegação não tem transferência de titularidade. Olha pessoal, o que a gente tem que se ligar é nas diferenças entre as coisas. É isso que as bancas de prova exploram. Então essa regra da titularidade ela é muito explorada. Quando que tem transferência e quando não tem de titularidade. Lembra lá, uma coisa tem que ser contrária à outra. Se a outorga legal não tem prazo, a delegação tem prazo. O contrato ou o ato administrativo que formaliza essa transferência de competência, ele tem prazo, ele tem um dia específico para terminar. E por fim, na delegação, a administração direta transfere competência para um particular. Esse particular aqui,
ele não é integrante da administração pública. Quem faz parte da administração pública brasileira é só a administração direta e a indireta. O particular não faz parte dela, mas ainda assim ele vai poder exercer competência pública. Na primeira aula, na aula passada eu já tinha comentado com vocês que a função administrativa é do Estado, mas o Estado transfere essa função administrativa, em alguns casos, para outras instituições. Por exemplo, a prestação de serviço público. A gente pega serviço público de telefonia. Segundo a Constituição Federal, quem tem competência para prestar esse serviço é a União. União, ela que deveria prestar serviço de telefonia. E ela não presta, o que ela faz? Ela transfere essa competência para as empresas privadas que atuam no setor. GVT, TIM, Oi e por aí vai indo. Essas empresas, como eu disse, são privadas, não fazem parte do Estado, mas elas estão prestando um serviço que é do Estado. A gente pode dizer que esse particular, ele vai prestar o serviço público por conta e risco. Como assim por conta e risco? Olha, pessoal, o particular não é bobo. Será que o dono da TIM, o dono da Oi, o dono da GVT está quebrado? Acho que não, né? Os caras devem estar patrãozão até umas horas. Imagina no Brasil, os caras prestam serviço público, na minha opinião, de merda, cobra caro por isso, então deve estar dando lucro pra caramba, né? Lá no Japão lá é outro padrão de serviço público, os Estados Unidos é outro padrão, mas aqui no Brasil a coisa tá desse jeito. O particular não é bobo, ele sabe que dá para ganhar dinheiro prestando alguns serviços públicos, então ele vai tentar ganhar dinheiro fazendo isso. Agora vamos supor que o plano dá errado. O particular estava lá, vou montar uma empresa na área de telefonia, vou ficar rico, beleza. Aí eu descubro, aí eu vou montar minha empresa depois para vender o meu produto. Eu descubro, pessoal, que se pegar esse apagador aqui, esfregar ele nesse pano e pensar forte na pessoa que a gente quer falar, aí se a pessoa tiver um apagador desse perto dela, o apagador toca e dá para conversar com ela pelo apagador. Aí você fala, professor, tá viajando, calma, eu nem comecei. Quando você faz a ligação pelo sistema do apagador, para cada minuto de ligação feita, você ganha R$1.000 na sua conta. Imagina que legal. O trabalho de todo mundo vai ser ficar no telefone, apagador e telefone. Oi, tudo bem? Liguei só para ganhar meus milão aqui, vamos dar um tempo aqui e depois a gente desliga que eu vou ligar para outra pessoa ganhar mais milão. Olha, pessoal, dei um exemplo muito viajão, beleza, mas se fosse possível algo assim, as empresas de telefonia iam tudo quebrar. Agora vamos trabalhar de uma forma mais lógica. Pode uma empresa de telefonia às vezes prestar um serviço mais barato que outras, prestar um serviço melhor, as outras vão quebrar, essa uma ela vai crescer. Então aqui as empresas elas não têm certeza do lucro, elas estão por conta e risco, pode dar lucro, pode dar prejuízo. Esse particular, ele costuma ter alguns nomes aí que cai bastante em prova. Esse particular aqui vai ser o concessionário, depois eu saio da frente aqui. A gente vai ter a concessionária, a permissionária, a autorizatária, e as paraestatais. Vamos colocar mais uma aí, paraestatal. Então ficou aí, concessionária, permissionária, autorizatária e paraestatal. As instituições privadas que prestam serviço público em nome do Estado. Pessoal, tô ligado que minha letra não é a das mais bonitas do mundo, mas ainda assim, tá fácil de comparar com a estrutura que a gente montou, não tá? Tá fácil de comparar. Então pega e investe nisso aqui. Isso aqui é um assunto que cai muito em prova. Compara legal, aí assimila essas diferenças. A minha recomendação é a seguinte, tendo um tempo aí, tente fazer ter tempo, né? Não vai esperar o tempo cair no colo aí, porque a vida é corrida para todo mundo, cada um tem que se virar, mas pega uma hora e refaça esse esquema aqui numa outra folha. Aí quando você terminar de refazer, tenta refazer sem copiar, tenta lembrar. Não vai dar certo, vai por mim. Aí você cola, aí vai lá no caderno e cola, não tem problema. Às vezes, o simples fato de você colar essa informação, você já não vai precisar colar essa. Porque você tendo essa informação, você lembra, a delegação não é por lei, tem que ser de outro jeito. Aí tua cabeça puxa, não é por lei, é porque mesmo é contrato.
é contrato, e por aí vai indo. Ah, vou colar aqui, outorga legal não tem prazo, então a outra tem prazo. Você terminando de fazer isso, pega o esquema que você fez, amassa e joga fora e tenta fazer de novo sem olhar. Olha, dá para conseguir na segunda vez. Se não conseguir, joga fora de novo depois que terminar de fazer, mesmo colando, e faz a terceira. Na terceira vai sair liso isso. Você não leva mais do que 10 minutos para tentar fazer esse esquema 3 vezes, não leva mais do que isso, e pega e assimila a regra. A gente tem que ter contato com a matéria para a gente aprender ela, pessoal. Isso é fato. Então a frase que eu sou fã dela, viu? Eu sou fã, é a frase que faz eu me apaixonar pelo estudo. Conhecimento de nenhum homem vai além da sua própria experiência. A regra vale para mulheres também, homem no sentido amplo aí, né? Ser humano. O conhecimento de nenhum ser humano vai além da sua própria experiência. O cidadão que não quer experimentar, estudar, como que vai aprender o objeto daquele campo de conhecimento? Não tem jeito. O cidadão que estuda pouco vai aprender pouco. O conhecimento, ele é diretamente proporcional ao tempo que a gente estuda, né? O nosso investimento nele. Não tem aquele negócio em matemática diretamente, inversamente proporcional? Conhecimento é diretamente proporcional ao tempo de estudo, pô. Pessoal, é o seguinte, eu terminei a descentralização, agora eu quero falar de desconcentração. Eu preciso apagar um dos lados. Eu queria apagar aquele lado, e não esse. Esse lado eu ainda queria aqui. Eu posso apagar? Beleza, então, autorizaram aqui, a galera de casa deve ter autorizado também. Falei pra caramba, deve ter dado tempo para copiar. Antes, uma observação. Se cair em prova a descentralização, blá blá blá, e a questão não falar se é descentralização política ou administrativa, qual descentralização que é? A administrativa. Em regra, as questões não falam que tipo de descentralização que é. Quando ela fala, ela vai falar mais porque é a política. Joga lá, na descentralização política, então a gente observa que questões de descentralização política tem poucas, enquanto de descentralização administrativa tem um monte. Vamos apagar esse negócio aqui. Beleza, agora a desconcentração. Ah, desconcentração é aquele negócio que eu tenho na tua aula, professor. Você está falando, eu estou no mundo da lua. É legal, né? Tá bom. Mas não é isso aí, não. Se cair um dia na prova essa afirmação, você pode marcar certo, porque também é verdadeiro, né? Você fala, eu fico desconcentrado na aula, aí cai a desconcentração, é um processo interno que acontece na cabeça do aluno em que ele se desconcentra, em que ele não consegue prestar atenção na aula. Pode marcar certo, mas não vai cair uma besteira dessa na prova. A não ser que um dia eu elabore uma, aí pode cair. Pessoal, olha só, primeiro vamos anotar um conceito de desconcentração, aí eu explico esse conceito. Coloca assim. O titular de uma competência administrativa, cria um órgão na sua própria estrutura, para exercer essa competência. Na desconcentração, a gente vai ter a criação de órgãos públicos. Na aula passada, a gente viu que a administração pública ela é integrada por entidades, pessoas jurídicas. Dentro dessas entidades existem os órgãos públicos, que são as repartições públicas. Como o órgão é uma repartição pública, a gente pode dizer que ele é uma parte de uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa jurídica.
e ele também não é pessoa física porque ele não é de carne e osso, ele é uma repartição pública. E dentro desses órgãos a gente tem os agentes públicos, as pessoas físicas que agem em nome do Estado. Quando um órgão é criado, eu tenho um processo de desconcentração. Agora, analisando esse conceito aí que a gente registrou. Para o órgão ser criado, a gente tem que ter aí uma situação onde esse órgão vai integrar o titular de uma competência administrativa. A administração direta, ela tem titularidade de competências administrativas? Sim, a Constituição Federal deu titularidade de competência para ela. A administração indireta tem titularidade de competência administrativa? Olha aí no caderno de vocês anotaram, outorga legal é feita por lei, transfere alguma coisa, transfere titularidade de competência, sim ou não? Sim. Então a administração indireta tem titularidade de competência administrativa. Então a gente pode dizer que a criação de órgãos acontece na administração direta e na indireta. Tem órgão público dentro das entidades da administração direta e dentro das entidades da administração indireta. Acontece na administração direta e na administração indireta. Fazer uma visualização da ideia, ó. Pensa assim, ó. Olha que viagem. Imagina que o nosso país decidiu ter um governo. Antes não tinha governo, estava todo mundo vivendo segundo a sua livre e própria vontade, a vontade que dava na cabeça. Podia fazer tudo o que queria, maravilha. Aí uma bela hora pensar assim, não, vamos criar regra nesse negócio aí, vamos botar organização na casa. E a primeira pessoa que a gente vai colocar para trabalhar nesse sistema de organizar a casa vai ser o presidente. Aí a gente teria lá o órgão Presidência da República. Esse órgão Presidência da República é o único órgão que no meu exemplo existe ainda e está representando o Estado. Esse órgão Presidência inventou que tem que ter polícia, que tem que ter saúde, que tem que ter educação, mas não tem outros órgãos para fazer isso. Então, o que vai acontecer? A Presidência da República vai ter que prestar esse serviço. A Presidência da República vai ter que estar em todas as delegacias substituindo os policiais, ela vai ter que estar em todos os postos de saúde substituindo o médico, o enfermeiro, o atendente. Imagina o cenário. Você está dirigindo o teu carro, aí vem o fiscal de trânsito lá, o PRF, você olha para o PRF lá, o presidente. Beleza. Aí você pega, está dirigindo o carro para ir no hospital federal, que você está com problema de saúde. Aí vem o atendente, é o presidente. Você, caramba, presidente, você estava falando comigo ali atrás, fazendo multa, já está aqui, ele rapaz, a coisa está feia pro meu lado, tem que trabalhar pra caramba. Beleza. Aí o presidente manda você pra triagem ali, né, com o enfermeiro, chega o enfermeiro, adivinha quem é? O presidente. Verifica a tua pressão, pá, dá uma olhada na temperatura, o médico vai te atender em 10 minutos. Aí você vai pra sala do médico, é o presidente. O médico fala que você precisa pegar um remédio na farmácia ali do hospital mesmo, vai ser na faixa. Você vai na farmácia do hospital, o atendente é o presidente. Lascou, o presidente tá ferrado. É humanamente impossível ele conseguir dar conta disso. Então, como que resolve o problema? A Presidência da República, ela vai se dividir em vários outros órgãos. Vamos colocar aqui, por exemplo, os ministérios. A gente vai ter aqui, por exemplo, um ministério para cuidar da área da justiça, a gente vai ter um ministério para cuidar da área da saúde, a gente vai ter um ministério para cuidar da educação e por aí vai indo. Cada ministério é um órgão criado para resolver um problema que antes estava concentrado na Presidência da República. Aí se a gente pegar o Ministério da Justiça, jogar a seguinte para ele, falou, ó, Ministério da Justiça, você tem que se virar para resolver o policiamento judiciário na esfera federal, você tem que garantir policiamento em rodovia federal e tem que garantir a custódia de preso federal. Como que você vai fazer isso? Tá tudo na conta do ministro da Justiça. Ele, peraí, vamos departamentalizar a coisa? Vamos criar departamentos. Aí ele cria o Departamento de Polícia Federal para cuidar da parte de Polícia Judiciária, cria o Departamento de Polícia Rodoviária Federal para cuidar da rodovia federal, ele cria o DEPEN para cuidar das penitenciárias federais. Dessa forma,
A gente está tendo mais órgãos, mais pessoas para prestar o serviço, isso vai gerar mais eficiência para a sociedade que depende desses serviços. É a ideia que a gente tem na desconcentração. Na desconcentração a gente vai ter um órgão superior criando um órgão subordinado para transferir competência para aquele órgão subordinado, para ter uma divisão de competências. O órgão, ele está dentro de uma pessoa jurídica, é igual no corpo humano, o coração faz parte da pessoa física e o órgão faz parte, o órgão público faz parte de uma pessoa jurídica. Se o órgão público é criado dentro da pessoa jurídica, me pergunta, quando um órgão é criado, quantas pessoas eu vou ter no final do processo? Uma pessoa. Tipo, ó, aqui, eu tô combinando com o dono do curso de pintar esse rodapé aqui. Vai dar certo a ideia. A minha ideia é pintar o rodapé durante a aula. Eu falei para ele que eu vou conseguir pegar e criar um órgão. Na verdade, o nome adequado não é órgão, mas é uma parte do meu corpo. Criar uma parte de corpo chamada mão no calcanhar. Vou colocar um em cada calcanhar. Enquanto eu vou dando a aula, eu venho para um lado aqui, ninguém nem vai ver, vocês vão nem perceber. Minha mãozinha está aqui embaixo, pintando o rodapé, e eu estou dando a aula. Eu gerei eficiência, né? Consegui fazer mais coisas aí. Ainda assim, eu vou ter as mãos ali colocadas no pé de forma acessória, mas só uma pessoa. A pessoa ainda sou eu. Essas mãos serão mais partes do meu corpo. A gente vai registrar isso. A desconcentração é um processo que envolve uma única pessoa. Como o órgão é criado dentro dessa pessoa, na desconcentração, a gente vai ter um processo interno. Lembra que o órgão está dentro da pessoa. Aí vem o cara formado lá em educação física, em, sei lá, na área da saúde, e fala, mas professor, e se for a pele? A pele é um órgão que fica pro lado de fora. Deixa essa técnica aí pro lado, esquece esse negócio de pele aí. Pensa que a pele é parte da pessoa e já era. E por fim, na desconcentração, a gente vai ter hierarquia e subordinação entre os órgãos. Vou colocar, existe hierarquia e subordinação entre os órgãos. Agora olha só, vamos dar uma comparadinha aqui. Na descentralização, eu tenho duas pessoas, eu tenho um processo externo e eu não vou ter relação de hierarquia e subordinação entre as partes, entre as entidades. Na desconcentração, eu vou ter só uma pessoa jurídica, eu vou ter um processo interno, porque o órgão está dentro dessa pessoa jurídica, e eu vou ter hierarquia e subordinação entre os órgãos. Então, essa comparação que é importante. Aí o colega tinha perguntado aquela hora, né? Isso para mim é desconcentração, quando eu falei da centralização. Olha só, está registrado aqui no quadro que a desconcentração acontece na administração direta e na indireta. Então, a gente vai pegar e vai fazer uma classificação da desconcentração. Vamos colocar assim, classificação da desconcentração. A gente vai classificar a desconcentração em dois grupos. Vai ter uma desconcentração que vai ser chamada de centralizada e vai ter uma desconcentração chamada de descentralizada. O que seria uma desconcentração centralizada? Vamos juntar as ideias. Um órgão público vai ser criado dentro de uma pessoa jurídica da administração direta. E na desconcentração descentralizada, um órgão público vai ser criado dentro de uma pessoa jurídica da administração indireta. Aqui eu estou misturando as ideias. Então, qual que é a diferença de centralização para desconcentração? De forma básica, na centralização a gente pode dizer que o Estado age por meio de órgãos, enquanto que na desconcentração a gente vai dizer que o Estado cria um órgão para exercer parte de suas competências. A desconcentração vai estar associada com essa ideia de criar um órgão. Se o órgão já existe, a questão não está falando que o órgão foi criado, ela está falando que ele já existe. Aí ela vai estar remetendo à ideia de centralização, se o órgão estiver na administração direta. Então juntou as ideias aqui. Resolve a dúvida aí, que foi gerada aquela hora? Beleza, então.
É muito difícil, viu, aparecer questão falando em desconcentração centralizada e desconcentração descentralizada, mas eventualmente acontece. Antes de a gente encerrar aí, ainda uma observação, olha só. É importante a gente não confundir, né? Quando que eu tenho desconcentração, quando eu tenho descentralização. Faz assim, ó. Na palavra descentralização, risca o desk. Aí aparece aqui as 3 primeiras letras, a expressão ente. Aí tenta usar isso para te fazer lembrar que na descentralização, a administração direta transfere competência para outras pessoas, para outros entes. Usa esse ente para lembrar desse ente aqui. Na desconcentração, se eu riscar o mesmo desk, eu vou ter um O. Aí esse O é para me ajudar a lembrar do quê? De órgão. Vai ser criado um órgão para prestar determinado serviço público. E boa, é mamão com açúcar isso aqui. Quando a gente voltar do intervalo, a gente pega e comenta a concentração. Na verdade, comenta logo, é lição de intervalo. Vocês vão levar 1 minuto para registrar. Concentração é extinção de órgão, bem simples. Se a desconcentração é criação de órgão, na concentração a gente vai ter a ideia contrária, a extinção de órgãos. Registre isso aí e vamos fazer o nosso intervalo aí. Voltando, a gente fala sobre administração pública direta. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, pessoal, tanto daqui quanto de casa.